O que é o estoicismo? As origens do estoicismo. O estoicismo surgiu por volta do ano 300 a.C., quando Zenão de Cítio, um comerciante fenício que perdeu tudo em um naufrágio, chegou a Atenas e entrou em contato com os ensinamentos de Sócrates. Fascinado com aquela nova forma de pensar, Zenão começou a ensinar filosofia em uma grande galeria aberta no centro da cidade, onde ele se reunia com seus alunos para refletir sobre a vida, a razão e o comportamento humano. Esse local era chamado de Stoa Poikile, uma espécie de pátio coberto, sustentado por colunas, e foi justamente daí que surgiu o nome estoicismo, uma filosofia feita para ser vivida em público, no mundo real, por pessoas comuns, dispostas a viver com razão e equilíbrio. Zenão ensinava que a felicidade não estava nas riquezas, na aparência ou nas conquistas externas, mas na capacidade de cada indivíduo viver de acordo com a natureza racional que carrega dentro de si. Para ele, não adianta tentar controlar o que está fora do nosso alcance, pois isso só gera frustração e sofrimento, enquanto a verdadeira liberdade vem do domínio interior, da serenidade diante da adversidade e da coerência entre pensamento e ação. E a filosofia estoica, portanto, não era feita para os salões teóricos, mas para o campo de batalha da vida real, onde todos nós somos postos à prova diariamente. Com o tempo, o estoicismo se espalhou pelo Império Romano e influenciou pensadores de origens e contextos muito diferentes, como Sêneca, um político e conselheiro imperial, Epicteto, um ex-escravo que se tornou mestre admirado, e Marco Aurélio, um imperador que enfrentava guerras enquanto refletia sobre a alma humana. Cada um deles aprofundou os ensinamentos de Zenão e ajudou a moldar uma visão de mundo centrada na responsabilidade individual, na aceitação dos fatos e na construção de um caráter forte. Seus textos atravessaram os séculos justamente porque tratam de questões atemporais, mostrando como enfrentar a dor, o medo, o fracasso e até mesmo a morte com dignidade. A força do estoicismo está no fato de ele não prometer uma vida sem dificuldades, mas ensinar como passar pelas dificuldades com honra, consciência e paz de espírito. Essa filosofia não exige que você se afaste do mundo, mas que enfrente o mundo com maturidade, firmeza e compaixão, sem se deixar levar pelos impulsos e pelas emoções descontroladas. Por isso, mesmo depois de mais de 2000 anos, os ensinamentos estoicos continuam inspirando pessoas comuns a cultivarem a serenidade em meio ao caos e a viverem com propósito, mesmo quando tudo parece incerto. O que os estoicos consideravam mais importante? Para os estoicos, a única coisa verdadeiramente valiosa na vida era a virtude, que significa viver com sabedoria, coragem, justiça e autocontrole. Tudo aquilo que está fora do nosso controle, como status, riqueza, elogios ou reconhecimento, pode até trazer satisfação momentânea, mas não deve ser o que guia nossas decisões. A verdadeira felicidade nasce quando aprendemos a depender do nosso caráter, e não de fatores externos para encontrar equilíbrio e contentamento no dia a dia. Um dos princípios mais importantes do estoicismo é a distinção entre o que está sob nosso controle e o que não está. Aquilo que depende das nossas escolhas, como nossas ações, pensamentos e reações, está sempre em nossas mãos, enquanto tudo o que foge disso, como o comportamento alheio, o clima ou a sorte, pertence ao domínio do acaso. O sábio, então, concentra sua energia no que pode controlar, aceitando o restante com serenidade, como parte inevitável da ordem do mundo. Esse tipo de aceitação não significa passividade nem indiferença, mas um profundo senso de responsabilidade pessoal sobre a própria vida. Ao focar na própria conduta, o estoico ganha liberdade diante das frustrações, pois não espera que o mundo se ajuste aos seus desejos, mas que ele mesmo se ajuste ao mundo. Quanto menos dependente das vontades externas, mais forte se torna por dentro, cultivando uma estabilidade emocional rara em qualquer época. Viver de acordo com a natureza,
como ensinavam os estoicos, era agir em harmonia com a razão, com a realidade e com o papel que cada um tem no universo. Para eles, o ser humano nasceu para cooperar, usar a lógica e manter o domínio sobre si mesmo, e quando vive em desacordo com isso, sofre. Por isso, o objetivo da filosofia estoica não era criar um mundo perfeito, mas formar pessoas que permanecem firmes, dignas e serenas em qualquer tipo de situação. Se esse conteúdo está te fazendo refletir, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Seu apoio nos ajuda a levar o estoicismo para mais pessoas. A visão estoica sobre as emoções. Para os estoicos, as emoções não eram inimigas, mas precisavam ser compreendidas e domadas para que não nos arrastassem para decisões impulsivas e destrutivas. Eles faziam uma distinção entre os sentimentos naturais e as paixões descontroladas, afirmando que estas últimas nascem de julgamentos errados sobre o que é bom ou ruim. Quando achamos que perder um bem material é uma tragédia, sofremos desnecessariamente. Mas se entendemos que isso não compromete nossa virtude, conseguimos manter a paz interior. A origem das emoções, segundo essa filosofia, está em como interpretamos os acontecimentos e não nos fatos em si, o que dá ao ser humano a possibilidade de mudar sua relação com o mundo por meio da razão. Se treinarmos a mente para reconhecer que muitas das nossas aflições nascem de desejos exagerados ou de expectativas irreais, evitamos cair em ciclos de sofrimento inútil. Essa mudança de perspectiva exige esforço contínuo, mas é o caminho para uma liberdade emocional mais profunda e duradoura. Ser estoico não é se tornar frio, insensível ou robótico, como muitos pensam, mas aprender a sentir sem se deixar dominar, mantendo o controle mesmo nas situações mais difíceis. A verdadeira força emocional para eles não está em reprimir sentimentos, mas em desenvolver a habilidade de reagir de forma racional, justa e equilibrada diante de qualquer evento. Uma pessoa que chora com sabedoria ou que sente dor sem perder a dignidade está mais próxima do ideal estoico do que alguém que evita sentir qualquer coisa. Esse autocontrole emocional não se trata de ignorar as dificuldades, mas de encará-las com lucidez, mantendo o foco no que realmente importa, a conduta moral e a paz de espírito. As emoções deixam de ser um problema quando não nos desviam da razão, quando não nos fazem trair nossos princípios ou agir de forma indigna. Ao cultivar essa firmeza interna, o estoico se liberta da escravidão emocional e passa a viver com uma estabilidade que independe dos altos e baixos da vida. Como o estoicismo impacta a vida cotidiana? O estoicismo oferece ferramentas práticas para lidar com as dificuldades diárias e cultivar uma vida mais tranquila e equilibrada. Ao contrário de filosofias que buscam apenas explicar o mundo ou oferecer conselhos teóricos, o estoicismo é uma filosofia de ação. Ele nos ensina a viver com propósito, a ser resilientes diante das adversidades e a desenvolver o autocontrole necessário para não sermos dominados pelas circunstâncias externas. Seu foco está em transformar nossa maneira de reagir ao mundo, não em tentar mudar o mundo à nossa volta. Por exemplo, os estoicos sugerem que, ao invés de nos preocuparmos com eventos que não podemos controlar, devemos investir nossa energia no que realmente depende de nós, nossas atitudes, nossas reações e nossas escolhas. Quando enfrentamos desafios, como dificuldades financeiras ou problemas no trabalho, o estoicismo nos convida a refletir sobre como podemos responder de maneira racional e equilibrada, sem nos deixar consumir pela ansiedade ou pelo desespero. Essa prática de foco e discernimento nos ajuda a tomar decisões mais sábias e a manter a calma em momentos de crise. Outro ponto central do estoicismo é a ideia de não se deixar dominar pelas emoções que surgem diante dos desafios da vida. Isso não significa reprimir o que sentimos,
mas desenvolver a capacidade de manter a mente estável mesmo quando tudo ao redor parece instável. Quando compreendemos que não temos controle sobre tudo o que acontece ao nosso redor, conseguimos reagir com mais sabedoria e menos sofrimento, evitando decisões impensadas e arrependimentos futuros. Em vez de sermos levados por impulsos passageiros, passamos a agir com clareza, aceitando a realidade como ela é e focando naquilo que depende de nós, com mais equilíbrio e maturidade. Viver de acordo com os princípios estoicos pode ser um antídoto eficaz contra o estresse moderno. Em um mundo onde estamos constantemente sobrecarregados de informações e pressionados por expectativas externas, o estoicismo nos oferece uma maneira de desacelerar e de nos reconectar com o que realmente importa. Ao cultivar a serenidade interna e focar no que podemos controlar, podemos experimentar uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas da maneira como escolhemos reagir a elas. Por que o estoicismo ainda é atual? O estoicismo continua sendo relevante nos dias de hoje, porque nos oferece uma forma prática de enfrentar os desafios modernos com mais equilíbrio, evitando que sejamos arrastados pelas emoções e pela correria do mundo atual. Vivemos em um tempo cheio de pressões externas, opiniões por todos os lados e eventos fora do nosso alcance, mas essa filosofia nos ensina a manter a calma e concentrar nossa atenção apenas no que realmente depende de nós. Em vez de tentar dominar tudo o que acontece fora de nós, os estoicos nos lembram que o verdadeiro poder está nas atitudes que escolhemos diante do que a vida nos apresenta. Nos tempos modernos, somos constantemente bombardeados por distrações digitais, cobranças sociais e metas artificiais que alimentam a ansiedade e o sentimento de inadequação. O estoicismo surge como um caminho de lucidez e firmeza, ensinando que a verdadeira estabilidade vem de princípios internos, não de conquistas externas ou da opinião dos outros. Em vez de vivermos em função da aprovação alheia, essa filosofia nos convida a buscar uma vida mais serena, focada na paz interior, no autoconhecimento e na liberdade de ser quem realmente somos. Os princípios do estoicismo continuam extremamente relevantes no desenvolvimento pessoal e na forma como lidamos com nossas emoções no cotidiano. A prática do autocontrole, a constante reflexão sobre nossas escolhas e a busca pela virtude moldam um caráter resiliente, capaz de enfrentar adversidades sem se perder em reações impulsivas. Quando aceitamos que não temos domínio sobre tudo o que acontece ao nosso redor, mas reconhecemos o poder de escolher como reagimos, descobrimos uma liberdade interior que transforma profundamente a maneira como vivemos. Em um mundo cada vez mais marcado pela incerteza e pelas constantes mudanças, a filosofia estoica nos oferece um caminho para encontrar serenidade e paz interior. A sabedoria dos antigos mestres, adaptada ao contexto moderno, pode nos ajudar a viver de maneira mais equilibrada, com propósito, clareza e menos sofrimento. Ao aplicar os princípios estoicos no dia a dia, adquirimos a capacidade de enfrentar qualquer adversidade com mais compreensão, sabedoria e a certeza de que, mesmo nas dificuldades, podemos crescer e aprender com cada situação. Reflita com profundidade e busque aplicar esses princípios no seu cotidiano. Sua vida se tornará mais leve, mais lúcida e alinhada com uma forma mais consciente de viver.